agradeço por ter aceito o convite da STV. Muito boa noite, professor Castelo Branco. Muito obrigado. Muito bem. Castelo Branco é doutor em Economia pela Universidade de Londres, tem 2 mestrados divididos na área de Desenvolvimento Econômico e Industrial e uma vasta obra científica. É atualmente diretor de investigação no Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, é professor visitante no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e investigador no Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina. Com o professor Castelo Branco vamos abordar as questões de emprego e pobreza, reformas em tempo de crise, desafios do setor empresarial público e a ideia de criação do Fundo Soberano, apresentada recentemente pelo Governo. Professor Castelo Branco, comecemos mesmo por falar de emprego e pobreza. Esta terça-feira, na 5ª Conferência Internacional do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IESE, afirmou que cada novo milionário custa pouco mais de 2.000 pobres em Moçambique. Mais ou menos a ideia de que o processo de formação de capitalistas em Moçambique é feito à custa de novos pobres. A minha primeira pergunta é: o que tem estado a falhar neste nosso processo de desenvolvimento, ou se quisermos, de criação de capitalistas? Quais são as manifestações destas falhas na nossa economia? Obrigado. Talvez eu poderia começar com uma afirmação polémica, que era dizer que o facto de que nós criamos 1 milhar de novos capitalistas, no mesmo período em que criamos 2,1 milhões de novos pobres, não significa que o capitalismo está a falhar, significa que o capitalismo está a andar bem, porque a criação de desigualdade, a exclusão de grupos sociais, dos avanços das forças produtivas, são produtos do capitalismo. Portanto, não são acidentes, não são erros do processo, são produtos do capitalismo. O capitalismo é assente num processo de expropriação, num processo de exploração e num processo de segregação, de exclusão, etc. Como qualquer processo económico e social, tem momentos de maior expansão e explosão, tem momentos de crise. A economia e a sociedade funcionam um bocado como um coração, não é? Bombam, são vivas, só deixam de bombar e de estarem vivas quando morrem, não é? Portanto, bombam, estão vivas, têm diferentes movimentos e diferentes momentos. Então, há momentos em que se cria emprego, há momentos em que destrói emprego, há momentos em que se cria capacidade produtiva e se destrói. Os processos de destruição não são acidentes, não são erros, são processos de limpeza do mercado para dar lugar à concentração e centralização de capital, dar lugar a monopólios e nesse processo fortalecer o poder do capital na sociedade. Portanto, quando existe um resultado deste género, que é 2 milhões de novos pobres e 1 milhar de novos ricos no país, isso não é necessariamente um problema, digamos. Não é um problema para a sociedade, é um problema para a economia e é um problema para os pobres, não é, portanto, para a maioria da população, não é um problema, quer dizer, é difícil dizer isto é este nosso capitalismo tem um problema que cria pobres. Todos os capitalismos criam pobres. E mesmo nas economias mais avançadas do mundo, há enorme pobreza. Em Portugal, que é uma economia que está perto do centro do capitalismo mundial, 40% da população é pobre. Nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, há milhões e milhões de pessoas que não têm acesso às condições básicas de saúde, da educação e habitação. Portanto, é um fenómeno próprio do capitalismo. Há medidas... Entrando especificamente no caso moçambicano, porque é que isto acontece? Bom, isto é um assunto que já debatemos muitas vezes, se não me engano, há alguns meses estive consigo e falámos precisamente desta questão em mais detalhe. Mas resumindo o ponto, quem tiver interesse em aprofundar pode adquirir este livro, Desafios de 2017, Desafios para Moçambique 2017, que acaba de ser lançado, foi lançado ontem, está disponível. Mas, resumindo, o argumento que a minha investigação revela
é que a formação das classes capitalistas nacionais está ligada a processos de expropriação do Estado, porque nós estamos a sair de uma situação colonial, quer dizer, estou a dizer que estamos a sair historicamente de uma situação colonial, quer dizer, é verdade que o colonialismo acabou há 42 anos e tal, mas na escala da história estamos a sair deste processo e estamos a criar classes capitalistas com base na herança do colonialismo. Herança é essa que é alterada no pós-independência com a forte intervenção do Estado, que era necessária para consolidar o poder do novo Estado independente. E é esse Estado que é depois expropriado desse poder e desse controle de recursos para dar lugar à formação de capitalistas nacionais. Mas essa expropriação em si não chega. E o exemplo disso, a prova disso, é que houve aquela onda de privatizações nos finais dos anos 80, princípios dos anos 90, que criou um grupo de proprietários sem capital. E 40% daquelas empresas faliram num prazo muito curto. Então, expropriar o Estado não chega, é preciso expropriar sim para privatizar os recursos e as rendas, mas é também preciso ter acesso a capital, a mercados, tecnologia, etc. E o período da administração de Armando Guebuza nos últimos 10 anos revolucionou em termos da construção de capitalismo em Moçambique, foi precisamente fortalecer esta ligação entre o desenvolvimento do capitalismo nacional e o capitalismo multinacional, portanto, pôr o capitalismo nacional num contexto global e trazer para Moçambique o poder das multinacionais para ajudar também o capitalismo nacional a desenvolver. Mas isto é feito como? Como é que essas multinacionais vêm? É preciso pôr à sua disposição os recursos estratégicos do país, que é aquilo em que elas estão interessadas. Elas não estão interessadas no desenvolvimento amplo da economia, estão interessadas no gasto, estão interessadas no carvão, nas areias pesadas e tal. E esta é a segunda onda de expropriação do Estado, é a facilidade, a rapidez e o desbarato com que estes recursos foram postos ao serviço do grande capital. Mas é preciso grande investimento para fazer estes recursos ficarem viáveis, e este investimento tem taxas de recuperação a longo prazo. E o Estado faz a terceira onda faz a sua própria expropriação, portanto a terceira onda de expropriação do Estado é o endividamento público, que é usado para dar garantias ao setor privado, para reduzir os custos e os riscos do grande investimento, etc., e para fazer as ligações entre o capital multinacional e privado. Portanto, são 3 ondas de expropriação do Estado usados com um foco específico, que é criar as classes capitalistas nacionais com muito pouco interesse no resto do desenvolvimento. O resto da sociedade, a abordagem mais alargada do desenvolvimento, ficou muito a cargo dos doadores. Exato. E das doações, etc. A quarta onda de expropriação do Estado, vamos falar mais adiante quando falarmos da austeridade. Exatamente. Que é o processo em que nós estamos neste momento. Tenho esta pergunta aqui registrada. Professor, levantou aqui a questão da terceira vaga. A minha questão é, este modelo é sustentável? Deu o exemplo de Portugal, onde 40% da população é pobre. No nosso caso, a população pobre é muito mais significativa. É um modelo que está errado. Somos nós que temos que optar por equilibrar este modelo, de forma que se criem capitalistas, mas que também criam um equilíbrio em termos de empregos decentes. Como é que a perspectiva do nosso país nos próximos 10, 20 anos a continuarmos com o capitalismo como descreve? Ok. O modelo é claramente não sustentável, portanto é um modelo de rapidíssima acumulação, quer dizer, é quase uma campanha, uma campanha de formar ricos. Yeah? Vamos fazer uma ofensiva, uma campanha política organizacional de formar ricos e criar pobres. Sim, assim. Evidentemente, a ignorância sobre o resto, negligenciar o resto da sociedade vai gerar isso. Eu vou dar 2 ou 3 exemplos estatísticos só para mostrar a coisa. Nos últimos 15 anos, em 2000 e 2015, o 95% de todo o investimento privado em Moçambique foi para o núcleo extrativo da economia, que é o complexo mineral e energético, mais as florestas e os produtos agrícolas para exportação,
e para as infraestruturas adjacentes, servidoras deste complexo, e para a especulação imobiliária. 95% de todo o investimento privado. 5% foi para o resto da economia. Okay? Este é um exemplo. Outro exemplo, quando olhamos para a alocação do portfólio do sistema bancário nacional na sua totalidade, nos últimos 10 anos, a aplicação de recursos do banco, tanto o crédito bancário ao setor produtivo, como peso no crédito bancário total, portanto, como percentagem do crédito bancário total, baixou 12%. O crédito bancário ao comércio, como peso no setor do crédito total do setor bancário, baixou cerca de 23%. O crédito bancário para o consumo de bens duráveis, que em geral são bens de luxo, como viaturas, casas de boa qualidade, etc., aumentou 24%. E os ativos bancários gastos na compra de dívida pública e na especulação financeira aumentaram 23%. Portanto, nós temos uma economia que mudou não só a natureza do seu processo de acumulação, que ficou altamente afunilado no setor mineral e energético, etc., mas também estruturou um setor bancário, um setor financeiro, que é dominantemente especulativo e servidor do consumo das classes mais abastadas. Naturalmente, o impacto disto é que o resto da economia fica negligenciado, é difícil desenvolver. Nós podemos falar de ligações, dizer está bom, mas esse capitalismo que se está a formar, essas grandes empresas que estão a formar, vão potenciar ligações com o resto da economia. Mas como é que se potenciam essas ligações? Só porque existe oportunidade? Não, nós todos conhecemos o futebol. Yeah? O futebol, tu podes criar quantas oportunidades que tu quiseres. Se tu não marcares golo, não conta. Não vence o jogo. Não vence o jogo, não conta, não é? Então, aqui é a mesma coisa. Podes formar todas as oportunidades que tu quiseres, mas se tu não investires na capacidade adjacente, na capacidade adicional, as ligações não acontecem. A empresa que não tem investimento não pode fazer uma ligação, não pode desenvolver a capacidade produtiva. E se as únicas opções que existem para fazer ligações são uns poucos megaprojetos distribuídos pelo país, o carvão em Tete, Mozal em Maputo, gás em Cabo Delgado, se é isso a única coisa que existe, as empresas também não vão ter muita disponibilidade para investir, porque os seus mercados vão ser muito fragmentados, curtos, fragmentados de curta duração. Ninguém faz grande investimento para fazer esse tipo para resolver esse tipo de problema. Portanto, a não ser que haja uma abordagem deliberada de diversificação e alargamento da base produtiva, as ligações não vão acontecer. Então, se nós queremos modificar coisas, há dois tipos de abordagem. Uma abordagem mais otimista vai dizer que podemos reformar o capitalismo e vai focar em alguns pontos como vamos diversificar a base produtiva, vamos alargar as bases de acumulação, etc. O professor Castelo já está a adiantar. Vamos mas estou a responder à sua pergunta, o que fazer sobre a coisa. Então, o que eu estou a dizer é e vamos dizer, o Estado pode fazer isto. O Estado vai apoiar o desenvolvimento destas abordagens. A questão a colocar, as duas questões a colocar é porquê que o Estado vai fazer isso. Se o Estado está focado no desenvolvimento de grupos capitalistas oligárquicos como está, porquê que de repente vai mudar para fazer outra coisa? A segunda coisa é se o Estado tem capacidade política e financeira para fazer isso. Porque se o Estado está altamente endividado com o capital privado de grande escala, como é que vai apoiar a diversificação? Aí não há muitas alternativas. E o ponto que eu vou colocar é talvez é preciso mais do que ser otimista. É preciso ser realista e dizer é preciso fazer mudanças mais radicais, mesmo no ambiente político. É preciso que as forças sociais e políticas que são prejudicadas por este tipo de economia se organizem e lutem pelos seus direitos. Há mudanças que fizemos em Moçambique, no sistema de segurança social, no sistema de distribuição de rendimentos, por causa das lutas de 2008, das lutas de 2010, etc.
Eu não estou com isto a fazer um apelo a riots, a manifestações não tenho problemas, a fazer apelos a riots, como é que se diz riots? A fazer apelos a aquelas manifestações violentas, não estou a fazer apelos a isso. Eu estou a dizer, a não ser que as forças se organizem e lutem pelos seus direitos politicamente, como movimentos cívicos, etc., eles não vão surgir na agenda, porque a agenda é dominada pelo grande capital. Então, mudanças sim, é preciso rejeitar a austeridade, é preciso entender a austeridade e é preciso ter alternativas à austeridade, que provavelmente vamos falar a seguir. Mas isto vai acontecer só com movimentos cívicos e sociais a fazerem pressão para mudar isso, da mesma maneira como as forças capitalistas nacionais, que não eram capitalistas, eram emergentes, e que se advogam o direito de serem capitalistas porque em algum momento da sua vida lutaram pela independência nacional, essas forças se organizaram para transformar o Estado num Estado ao serviço do capital. Exato, professor Castelo, como é de notar, já está a adiantar aqui alguns temas que temos que discutir, mas eu queria recuar quando falou aqui das dialéticas do nosso capitalismo. A dado momento, disse ontem nesta conferência do IESE, e a sua intervenção está a circular, que a crise que vivemos não foi causada apenas por má gestão ou fatores externos. Portanto, queríamos aqui compreender, esta crise deriva das dialéticas do capitalismo que acaba de explicar. Exato. Essa é que é a razão mãe dos problemas que vivemos hoje na nossa economia. Eu penso que sim. Quer dizer, o que eu disse foi que o endividamento público, aquilo que nós hoje falamos todos, já falamos de dívida, e depois as pessoas de dívida passam logo para a dívida ilícita, e dívida ilícita para corrupção quase não há diferença, não é? Portanto, todo o problema reside na corrupção no fim. Eu sou contra este argumento e a evidência não suporta este argumento. O meu ponto é, o endividamento público faz parte de uma dinâmica de acumulação, como eu expliquei há pouco. Portanto, endividamento público é a terceira onda de expropriação do Estado para tornar viável um processo de acumulação baseado na atração do grande capital multinacional. Isso é correto como opção de política económica para resolver os problemas alargados do país, os problemas da pobreza, os problemas de um desenvolvimento sustentável. Não é correto. Para criar milionários a curto prazo, criou. Não podemos dizer que não criou, não é? As dívidas ilícitas são uma parte criminosa deste processo, mas o capitalismo forma-se com base também se forma com base em ações criminosas. O crime é parte do capitalismo, as expropriações são ações criminosas. Estamos a falar de dívidas ilícitas como ações criminosas, mas as expropriações que acontecem pelo país, o espancamento de pessoas que estão a operar, a trabalhar em minas, etc., isso são ações criminosas. O trabalho forçado que existe evidência, a imprensa já divulgou que existem algumas zonas deste país, são ações criminosas. Tão criminosas como a dívida, só que a dívida ficou muito conhecida, a dívida ilícita. Exatamente. Não é? Então, a dívida, existe uma lógica económica do endividamento público, da expropriação do Estado, e ao fazer a expropriação do Estado está-se a fazer a expropriação da sociedade, está-se a fazer a expropriação de si, porque quem dá o dinheiro ao Estado são os seus impostos. Então, está a expropriar o seu presente, está a expropriar o futuro dos seus filhos. Essa expropriação do Estado serviu para a acumulação de capital. Há uma lógica histórica, com a qual eu não concordo, mas há uma lógica. Não é um problema de corrupção só, por mais que haja corrupção, mas não é só isso. E a corrupção tem que ser entendida neste processo. As dívidas ilícitas fazem parte disso, mas já numa dimensão mais criminosa, não é? Mas o crime também é parte do capitalismo. Eu dei outros exemplos. Professor, pela forma como descreve este capitalismo, é radical pela descrição que faz. Reforma-se este capitalismo para que os moçambicanos possam ter uma vida melhor e possa haver um desenvolvimento equilibrado, ou é preciso tomar outras opções em termos de políticas de desenvolvimento do país? Ok. Qualquer luta política e social tem dimensões imediatas, urgentes, e dimensões de mais longo prazo na história. E estas coisas
têm que estar de alguma maneira coordenadas. Do ponto de vista da minha percepção sobre a possibilidade de reformar o capitalismo a longo prazo, eu não creio. Vocês sabem que eu defendo, sempre defendi e defendo uma abordagem marxista do mundo e, portanto, defendo o socialismo, seja qual for a forma como esse socialismo emerge. Eu não estou a falar do modelo soviético, que tinha nada a ver com o marxismo ou com o socialismo, estou a falar provavelmente de alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é. Mas acha que... portanto, estou a dizer que na perspectiva de longo prazo o capitalismo não é reformável. O capitalismo é um sistema que organicamente necessita das crises, necessita da exclusão, necessita da precariedade, necessita da pobreza para poder reacumular, para poder relançar-se em cada etapa do seu desenvolvimento. E isso adquire várias formas. Houve um período na história recente do capitalismo em que era o aumento da desigualdade entre países e a concentração da pobreza em algumas partes do mundo, enquanto noutras partes do mundo havia uma maior acumulação de capital. As crises recentes do capitalismo, e houve nos últimos 20 anos, houve provavelmente 10 crises globais do capitalismo, as crises recentes do capitalismo levaram esta precariedade para dentro das sociedades avançadas, a destruição do Estado Social, o aumento da pobreza, gravemente, mesmo nas economias mais avançadas. Portanto, eu não vejo que o capitalismo seja reformável a longo prazo. O problema é que as pessoas não vivem só a longo prazo. Portanto, porque se eu dissesse isso, espera lá, um dia o capitalismo vai cair, vai surgir o socialismo, entretanto, tenta aguentar, eu estaria a ser religioso, eu estaria a dizer, sofre na terra para ires viver bem no paraíso. Ora, eu não tenho esse tipo de abordagem. Então, é preciso haver esta ligação com o curto prazo. No curto prazo é preciso lutar, quer dizer, o longo prazo vem do curto prazo, o curto prazo tem que estar no caminho desse longo prazo. Exatamente. Não pode haver um curto prazo que resolve coisas que são contra o longo prazo e tal. Então, a curto prazo é preciso lutar à volta de coisas concretas, não é? A consciência cívica aqui que defendeu, mas sim. O professor Castelo Branco levantava a ideia de que é defensor, digamos, de um socialismo moderado. Não, eu não falei do socialismo moderado. O moderado é a sua palavra. Mas no sentido, pelo menos, diferente do marxismo-leninismo que vivemos. O que eu disse é que a União Soviética e aquele modelo do leste europeu nada tinha a ver com o marxismo nem com o socialismo. Aquilo era uma forma que não vale a pena estarmos a discutir aqui, burocrática, autoritária, pró-fascista de organização da sociedade. Se nós quisermos usar a União Soviética como símbolo do socialismo, teremos que usar a Alemanha nazi como símbolo do capitalismo, e ninguém quer fazer isso. O que eu queria perguntar é, este raciocínio, professor, este socialismo que defende, acha que há condições de funcionar hoje, considerando a situação em que a nossa economia se encontra, os compromissos internacionais que o país tem, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional? A coisa importante é responder à sua outra pergunta antes. E a sua outra pergunta é o que é possível fazer? Exatamente. E era nessa perspectiva que eu estava a colocar. A longo prazo é preciso mudar, superar o capitalismo, seja qual for a sociedade que vier, superar o capitalismo. A curto e médio prazo, o que é preciso fazer? E aí há coisas que é preciso fazer. Eu vou dar exemplos disso, lutas possíveis. Exato. É preciso rejeitar a austeridade. Lutar contra as formas de austeridade social. A austeridade social significa os cortes na despesa social, na segurança social, o extremo controle monetarista do sistema financeiro que está a tomar lugar agora e que constrange todo o crédito à economia por causa das dívidas ilícitas, a inflação dos bens básicos de consumo que redistribui rendimento a favor das classes mais abastadas contra as classes mais pobres, etc. Portanto, há uma série de elementos que fazem parte daquilo que se chama austeridade social, que são ações que mudam a distribuição de rendimento, pioram as condições de vida daqueles que já são pobres e para proteger
Para proteger os ativos financeiros, o capital financeiro e o capital dos que são ricos. Portanto, primeira coisa, rejeitar a austeridade social, lutar contra ela. É preciso entender o que ela é e é preciso entender três outras coisas. Primeiro, a austeridade não é justa. Por que não é justa? A crise que nós vivemos não foi criada por excesso de consumo. Esta é uma coisa que é normalmente dita, que é nós estamos em crise porque temos excesso de consumo. Excesso de consumo, vamos lá ver o que é que a dívida é constituída. 31% da nossa dívida é investimento em infraestruturas e serviços, 95% dos quais são para o complexo mineral energético. 39% da nossa dívida são garantias ao setor privado, de grande escala. E 30% é pagamento de dívida. Onde é que aqui está excesso de consumo? Excesso de consumo de quem? Seu? Excesso de consumo do camponês? Excesso de consumo do trabalhador? Não. Excesso de consumo do grande capital? Sim. Ok? Então, não é um problema de excesso de consumo. É um problema da alocação de classe dos recursos dentro da sociedade. Portanto, a dívida não é justa. Aliás, a austeridade não é justa porque a austeridade faz um argumento que é que temos que combater o excesso de consumo quando a sociedade não tem excesso de consumo. Num país onde metade da população é pobre, onde 70% da população é vulnerável, não podemos falar de excesso de consumo. Nem sequer temos a capacidade de cortar mais sem o país explodir socialmente. Segundo ponto, a austeridade não resolve os problemas que diz que quer resolver, porque os cortes na procura vão, de facto, criar problemas sociais, criar explosão social e, dois, vão tornar a vida intolerável para a economia e para a sociedade. Já estão a tornar isso. E não vão nunca promover crescimento. E três, a austeridade reforça as estruturas de acumulação que já existem. Eu vou dar um exemplo concreto disso. Se a austeridade resultar num corte da procura agregada doméstica na economia, o mercado doméstico já é muito pequeno, vai ficar ainda mais pequeno, de modo que toda a expansão que possa eventualmente surgir na economia tem que vir de dinâmica externa e essa dinâmica externa vai estar sempre associada com os grandes recursos estratégicos do país. Portanto, vamos reforçar aquilo que é a causa estrutural do problema. Portanto, temos que rejeitar a austeridade. Mas não basta explicar estas coisas, é preciso dizer o que em lugar da austeridade. Então, há assuntos que nós já discutimos já há 3 meses aqui. Primeiro desses assuntos, recolher os impostos que são ociosos. Portanto, renegociar contratos, remobilizar os recursos fiscais potenciais dos grandes projetos que possa permitir pelo menos fazer uma coisa, além de justiça fiscal, fazer pelo menos uma coisa, parar o endividamento interno. Se parar o endividamento interno da economia, é possível começar a modificar o sistema financeiro, diminuir o incentivo especulativo para o sistema financeiro, aumentar a disponibilidade de capital na economia, baixar o seu preço e dar a possibilidade das pequenas e médias empresas terem acesso a financiamento para de facto poderem funcionar. Portanto, pelo menos uma coisa a gente pode fazer, começar por aí. Segunda coisa, reorientar o investimento público do complexo mineral energético para o desenvolvimento de uma base produtiva mais alargada. Eu não estou a dizer que o Estado vai criar empresas públicas para fazer isso, estou a dizer que o Estado pode potenciar a capacidade de fazer isso através de investimento direcionado para viabilizar a pequena e média empresa, as ligações dentro da economia, em vez de apenas viabilizar o complexo mineral energético e tal. E a terceira coisa é pensar em sistemas de segurança social universal que possam, de facto, expandir a procura na economia, além de aliviar as tensões sobre as condições de vida das pessoas. Essas mudanças não hão de vir do Estado, essas mudanças não hão de vir do capital, essas mudanças hão de vir dos grupos cívicos, dos sindicatos, das organizações sociais organizadas politicamente. Não é das ONGs que escrevem coisas, é dos sindicatos, das organizações camponesas e dos grupos cívicos unidos a lutar por estas questões. A transformação.
Pronto, poderá vir, pode não acontecer também. Exatamente, ficaram aqui as suas propostas. Eu mesmo defendeu que a austeridade social não é o caminho e apresentou 3 propostas. E quando fala desta consciência cívica, eu tenho aqui uma questão. No livro de Darren Asemlow e James Robson, que o professor muito bem deve conhecer, Porque Falham as Nações, os autores defendem o papel das instituições como um elemento-chave do crescimento inclusive na solução dos muitos dos problemas que estamos aqui a discutir. Ter instituições fortes é determinante. E dizem, se não houver uma base que garanta a distribuição de poder político, portanto, as tais instituições inclusivas, cedo ou tarde, o país rumará para a estagnação. O professor sente que existe esta consciência cívica na nossa sociedade para travar estas lutas e reformar o nosso sistema de desenvolvimento econômico? As lutas existem, desarticuladas, ocasionais, explosivas, como a nossa economia também é. Explode de vez em quando e as lutas existem. As lutas de 2008 existiram, as de 2010 existiram, etc. É verdade que o Estado recentemente se equipou militarmente para se opor a qualquer forma de manifestação. Se os trabalhadores da Universidade Eduardo Mondlane se manifestam, a polícia vai lá, altamente equipada, parece aquele Robocop, etc. Se as pessoas se manifestam contra o assassinato de um professor da universidade, pacificamente, a polícia cerca a manifestação. Se os trabalhadores, se os oleiros de Tete, os camponeses de Nampula, os trabalhadores em Cabo Delgado se manifestam contra a expropriação, a polícia aparece em peso. Nós tivemos o caso destas minas de rubis, com aqueles vídeos que circularam por aí, a informação que circularam por aí, e a informação que existe é que aquelas pessoas que estavam a praticar a violência contra os trabalhadores são das forças policiais. Portanto, o Estado está a usar as forças de segurança com uma agressividade e uma violência terrível para impedir qualquer forma de manifestação social. E isso tem impacto em desorganizar, tem impacto em impedir o avanço das lutas, etc. Mas não para. Aliás, as pessoas que estão a mandar fazer essas coisas, os generais que são donos das minas e donos das plantações e expropriadores da terra, etc., foram combatentes da luta de libertação nacional. Uma boa parte deles, não todos, mas foram. E naquele tempo, no tempo do colonial fascismo, havia uma extrema violência do regime colonial contra os combatentes da liberdade. E essa extrema violência não parou a luta. Então, eles sabem que a violência deles não vai parar a luta. O ponto é, a luta não pode ser totalmente desorganizada. Mas existe. Nós tivemos as greves do açúcar, etc. Então, em todo o lado por onde se anda, há vozes que falam do que está a acontecer e dos dilemas, etc., e essas vozes um dia vão levantar-se. Portanto, o professor não crê que a mudança virá das nossas instituições? Eu não creio que a mudança virá de instituições que estão estabelecidas a cumprir uma função, que é servir o grande capital, e que essa função está a ser cumprida com algum sucesso para o grande capital, com fracasso para a maioria da população, e também instituições que estão a usar a violência para travar a manifestação do outro lado. Nós falamos de liberdade de expressão e tal, mas a liberdade de expressão não é só alguém fazer um post no Facebook e não ir parar a tribunal por causa disso. A liberdade de expressão começa quando os trabalhadores das plantações de açúcar são capazes de dizer: nós não queremos trabalhar nestas condições, nós temos famílias, nós queremos ter condições de trabalho dignas, que nos dignifiquem como cidadãos deste país, e depois são confrontados com a polícia para resolver os problemas. Esse tipo de coisa é muito mais grave do que levar um ou outro intelectual que escreveu um post no Facebook ao tribunal. Portanto, esses aspectos de repressão vão criar a violência. E é preferível nós encontrarmos maneiras de lidar com os problemas que não envolvam violência. Mas esses aspectos de repressão, se o diálogo é entre trabalhadores e uma polícia armada, um dia
há de haver violência para além daquilo que nós já assistimos. E isso é pena. É pena que aconteça, porque há maneiras de resolver o problema. Mas já é evidente que o grande capital resiste a essas mudanças, o que é normal. Mas eu não creio que as mudanças vão de vir só porque de repente alguém disse que tá, coitados das pobres, Exato. temos que prestar atenção. Há de haver preocupação. Eu imagino que com o tempo as pessoas vão ficar preocupadas que não pode acontecer, não pode continuar a haver o mesmo nível de desigualdade, de exclusão, de ineficácia a tratar dos assuntos da pobreza, etc. E há de haver mudanças a esse nível, mas as grandes mudanças vêm dos grupos de interesse se organizarem. Exato. E dizerem não. E não é só dizerem não, não é só manifestarem-se, é dizerem o quê? Exato. Quais as alternativas? Opções. O que é que nós queremos? Exato. Não só o que é que nós não queremos, e essa mensagem tem que estar muito clara, mas também estar clara a mensagem o que é que nós queremos. Reestruturar a dívida, renegociar, eliminar a dívida ilícita, ainda vemos etc. chegar aí. Essas coisas concretas que vão ao alcance, que estão ao alcance e que podem atingir as pessoas. Melhorar os salários, melhorar a segurança social, que não podes fazer com um Estado altamente endividado. Professor, como estamos a falar de transformações, reformas e mudanças, temos estado a assistir a algumas reformas, sobretudo no sistema financeiro, e quem está a liderar este processo é o Banco Central. Vou só citar aqui algumas: a intervenção no Moza Banco, o encerramento do nosso banco, o aumento num prazo de 3 anos do valor do capital social mínimo dos bancos de 70 milhões para 1.700 milhões, no sentido de fazer um filtro no sistema financeiro, introdução da taxa de juros de política monetária, o aviso número 4/2017, que estabelece o princípio de taxa de câmbio de referência única, o rácio mínimo de liquidez dos bancos comerciais. 15%. Estas reformas, ao seu ver, não são um sinal no caminho daquilo que defende, em termos de organização do Estado e, no caso, do sistema financeiro? Não, essas reformas podem ser argumentadas em termos de aumentar a disciplina no setor financeiro nacional, mas o que estas reformas, de facto, vão fazer é, por um lado, concentrar ainda mais o sistema financeiro. Nós, em Moçambique, podemos dizer, temos um sistema financeiro com muitos bancos, mas tem 3 bancos em Moçambique que dominam o sistema financeiro completamente. Portanto, a estrutura do sistema financeiro moçambicano é altamente oligopolista, altamente centralizada e concentrada, e é assim em Moçambique e é assim no resto do mundo. Quer dizer, a crise económica global é também o produto do enorme poder dos grandes bancos internacionais. Então, metade dos bancos que faliram durante a crise económica internacional, metade dos 20 maiores bancos que faliram durante a crise financeira internacional, têm um déficit financeiro pelo menos 20 vezes maior que a economia de Moçambique. Cada um deles. Portanto, são organizações financeiras enormes. As nossas organizações financeiras não têm essa dimensão, porque o nosso sistema financeiro é pequeno, mas é um sistema muito concentrado e oligopolista. Portanto, essas medidas vão, por um lado, concentrar o sistema financeiro e, por outro lado, são medidas draconianas acerca do controle do crédito à economia, com o objetivo, quer dizer, tem um objetivo de disciplina do sistema financeiro e tem um objetivo de controle da inflação, mas das condições atuais de Moçambique, elas são prejudiciais à emergência de soluções para os problemas estruturais. Não é? O problema da inflação em Moçambique não é causado por excesso de consumo, o problema da indisciplina, do problema da crise financeira não é causada apenas por indisciplina do setor financeiro, causado, neste caso concreto, foi causado por uma grande contradição entre a política fiscal, a política orçamental do Estado. As dívidas ilícitas fazem parte da política orçamental do Estado e a política monetária, uma grande contradição entre essas duas e uma grande contradição entre essas duas e os objetivos da economia. E, portanto, nós não estamos a atacar esses problemas, estamos a tentar controlar de outra maneira, não é? Vamos supor que a STV tinha um problema financeiro porque alguém aqui na STV, eu não estou a dizer que isso é verdade, estou a dar um exemplo, atenção, alguém aqui na STV roubou muito dinheiro e fugiu, e as pessoas iam dizer, agora você tem que ter o seu salário diminuído porque a STV tem um problema financeiro, e aceitar isso, quando sabe onde é que essa pessoa está, e onde é que esse dinheiro está, então dizer, pá, desculpa lá, mas eu não roubei, quem roubou foi o outro, vai lá buscar o dinheiro. Então,
Estas medidas do Banco Central... Essas medidas não proporcionam a transformação, pelo contrário, o que elas proporcionam é concentração, centralização do sistema financeiro, um sistema financeiro mais oligopolista por um lado, mais ainda do que já é, e por outro lado são medidas draconianas do controle do crédito à economia. Ora, isso não afeta as grandes empresas não vivem do nosso crédito, isso afeta as pequenas e médias, portanto, não afeta o desenvolvimento da agricultura multinacional virada para exportação, afeta o desenvolvimento da produção de comida para o mercado doméstico, etc. Portanto, não são medidas favoráveis à transformação, são respostas altamente defensivas, são parte da austeridade social, de facto, e não acho que elas ajudem. Por recuar para a austeridade social, esteve recentemente cá a missão do FMI, vinha fazer a avaliação da nossa economia e deixou uma receita. Já disse que não concorda com a austeridade social, mas deixou a receita do ajustamento fiscal, a limitação e reestruturação da dívida pública, eliminação de isenções fiscais, incluindo o IVA, contenção da expansão da massa salarial e priorização dos investimentos públicos essenciais. Concorda com estas propostas de reformas à economia que o FMI faz, excluindo aquela que já discorda, nomeadamente a austeridade social? Sim, eu concordo com algumas delas, né, que de facto mencionei há pouco, eliminar os incentivos redundantes para toda a economia, aumentar a base fiscal do Estado, mas eliminar, começando pelo grande capital, onde a base fiscal ociosa é muito maior. Não é fazer isso só na pequena e média empresa, porque aí vai arruinar a economia. Fazer no grande capital, em primeiro lugar, fazer nas grandes fortunas do país, etc. Fazer nas áreas especulativas da economia. Portanto, essa é uma coisa. Concordo com a reorientação do investimento público para as prioridades. A questão é quais são as prioridades, não é? Nós temos problemas de circulação norte-sul, com pontes danificadas, estradas danificadas por causa das chuvas. Estamos com o dinheiro da Ponta Catempo, quantas dessas nós poderíamos já ter resolvido, quantos problemas desses já poderíamos ter resolvido. Portanto, o que é que significam prioridades? Portanto, vai haver um grande problema. Prioridade é uma palavra, a definição das prioridades é a base da luta social. A luta social é acerca da definição das prioridades, não é acerca de concordar se devemos ter prioridades ou não. Toda a gente quer ter prioridades. Quais? Não é? Então, eu concordo com isso, portanto, concordo com algumas dessas medidas. E a questão da contenção da expansão da despesa salarial do Estado? Eu não acho que isso seja uma necessidade se nós fizermos as outras coisas. Em primeiro lugar, eliminarmos dos nossos cadernos de encargos a dívida ilícita. Mas nós não vamos eliminar a dívida ilícita antes de demonstrarmos que a dívida ilícita é odiosa. E para demonstrarmos que a dívida ilícita é odiosa, nós temos que demonstrar que ela tem um caráter criminoso e que há criminosos. E isso significa que a gente tem que ir até às últimas consequências. Neste momento parece que não queremos ir até às últimas consequências. Parece que estamos a tentar proteger a estabilidade das ligações, das relações e das tensões dentro do partido, mais do que estamos a tentar resolver os problemas da economia e da sociedade. Não é? Isso não pode ser. Então, se nós fizermos esse tipo de coisa, nós podemos ser obrigados a conter a melhoria das condições de vida das pessoas. O que é que o funcionário, servente, contínuo, datilógrafo, o funcionário, mesmo o chefe do departamento, mesmo o técnico, o especialista, etc., do aparelho de Estado, é responsável no que diz respeito ao desaparecimento de 15% do PIB. É responsável como? Alguns estão envolvidos porque cumpriram ordens que não deviam ter cumprido, aceitaram cumprir. Mas o que é que a maioria dos funcionários tem a ver com isso? Se nós não tivermos enfermeiros, se não tivermos professores, o que é que vai ser deste país? Se temos centros de saúde, mas onde estão os enfermeiros e os médicos? Temos escolas, mas e os professores? O que é que vai ser do futuro deste país? Portanto, essas coisas a gente não pode sacrificar. Se nós eliminarmos ou controlarmos ou contrairmos a segurança social, a proteção social, etc., existe umas gerações e gerações de pessoas que construíram as vidas que nós hoje temos
que lhe deram a si a educação para você ser hoje um jornalista reconhecido no país, que deram a outros as condições de vida, que construíram a nossa vida que nós temos hoje, que vivemos hoje. Essas pessoas, estamos a negligenciá-las, estamos a negá-las, porque alguém expropriou os recursos do Estado. Então, eu concordo com algumas destas medidas, aliás, eu advogo algumas dessas medidas. O diabo está no detalhe, não é? Como eu disse, realocar o investimento público é prioridade, mas quais são as prioridades? E é sobre isso que a luta política e social é. Quais são as prioridades? Insisto que os incentivos redundantes a eliminar comecem pelas grandes empresas, Exato. pelos grandes incentivos, incluindo a eliminação de uma boa parte das PPPs, das parcerias público-privadas, que são, de facto, canais de extorsão e de expropriação do Estado, para criar as condições para alargar a base social e económica de desenvolvimento do país. Professor, passemos para a gestão das empresas controladas pelo Estado. Está em discussão ao nível das instituições do Estado a revisão da lei das empresas do setor público. Esta é uma das questões que o FMI levanta e diz mesmo que é urgente uma ação para reforçar a posição financeira das empresas controladas pelo Estado, muitas vezes suportadas por fundos públicos. Ao seu ver, o que não pode faltar na nova lei que se pretende criar das empresas do setor público? Bom, isso evidentemente depende das empresas que estamos a falar e depende da função social que elas jogam. Vamos a falar das empresas públicas, sim, das empresas participadas. Mas dentro dessas empresas há diferenças. Já há empresas que jogam funções diferentes de outras, já há empresas que são mais comerciais do que outras, etc. E acho que tem um papel social, como a de transporte, por exemplo. Depende da empresa e depende da função social que desempenha. Para mim, a coisa fundamental é eliminar o desperdício, a extorsão, a expropriação, etc. As empresas públicas em Moçambique, e não só em Moçambique, em muitas partes do mundo, são usadas para acomodar pessoas que foram postas na prateleira, para acomodar equilíbrios políticos, etc. Aí está a falar dos administradores não executivos. Estou a falar de administradores, estou a falar de muitas outras formas de ligações, por exemplo, muitos dos escândalos que a gente vê com empresas e institutos públicos, tem pessoas que a gente identificou, este robô, aquele robô, etc., mas no fim há sempre uma ligação que tem com um partido, com pessoas de um partido, etc. Então, isto é uma forma específica de desperdício, de extorsão, de expropriação, mas há outras. Portanto, eu advogo a eliminação disso. No entanto, para mim a questão fundamental não é se essas empresas recebem ou não fundos públicos, porque se as empresas têm funções sociais e têm que ser viabilizadas para cumprir essas funções sociais, e essas funções sociais são importantes para a reprodução e desenvolvimento da sociedade e precisam de fundos públicos, devem tê-lo. Da mesma maneira que o Estado levou 2,2 bilhões de dólares para viabilizar projetos de multinacionais e do grande capital nacional, porque é que não há de poder viabilizar coisas que são úteis para a sociedade? Portanto, o meu grande problema não é se estas empresas recebem ou não fundos públicos. Seria bom que todas as empresas fossem capazes de produzir o excedente necessário para não precisarem de fundos públicos e, de facto, contribuíssem para o aumento do bolo de fundos públicos. Mas pode haver casos em que isso não seja possível. Isso não deve obrigar a eliminar essa função social. Essa função social é muito importante e para a reprodução da sociedade, para a qualidade de vida da sociedade, etc., ela deve ser protegida, deve ser mantida, porque o desenvolvimento da economia não é só para ter lucros, o desenvolvimento da economia é para as pessoas viverem melhor. Então, essa deve ser a Uma das propostas da Confederação das Associações Econômicas, a CTA, em relação a gestão das empresas controladas pelo Estado é que o Estado, enfim, aliena as suas participações. Ou seja, abre um processo de privatização e fica apenas com aquelas empresas que são estratégicas. Yeah. Concorda com esta linha? Bom, eu não ia pensar que a CTA ia dizer outra coisa, não é? A CTA defende interesses de classe objetivos, muitas pessoas da CTA, muitos grupos na CTA querem ter acesso a muito baixo custo aos ativos do Estado.
Aliás, as massivas privatizações de 1.500 empresas e de ações em mais 1.500 empresas nos anos 90 foi a ação que formou os primeiros proprietários de ativos produtivos em Moçambique pós-independência. Não lhes deu necessariamente capital, mas fez isso. Aquelas empresas foram vendidas ao desbarato, mesmo tendo sido vendidas ao desbarato, 80% do valor de venda daquelas empresas nunca foi pago ao Estado e o Estado nunca foi à procura disso. Portanto, foi um enorme subsídio dado à emergência de uma classe de capitalistas de proprietários sem capital. E não me admira nada que o CTA, que é uma instituição que se organiza para fazer rent-seeking, esteja a exigir isso, não é? Eu nunca vi o CTA fazer uma proposta sobre estratégia industrial. Estratégia industrial, não estou a falar de um documento de política vago que diz os impostos quanto devem baixar e quanto financiamento subsidiado do Estado deve haver. Não estou a falar disso. Estou a falar de cooperação industrial entre empresas para formar indústrias grandes. Não estou, portanto, estou a falar de formação de escala, estou a falar de tecnologia. Nunca vi o CTA envolvido nisso. O CTA está sempre a fazer rent-seeking. E essa é um bocado a natureza do capitalismo nacional. Então, não me admira nada que o CTA, aliás, eu não esperava outra resposta do CTA que não fosse privatizem isso para nós, a muito baixo preço. Não é? Depois hão de vir as coisas, mas só para moçambicanos, depois nós moçambicanos não temos capital, então não podemos pagar muito, etc. E no fim ficam com os ativos. Porque é que eles pensam que vão ser melhores gestores do que o Estado? Algumas dessas pessoas que vão receber esses ativos são gestores dessas empresas hoje. Como nos anos 90, muitos dos que compraram as empresas públicas eram os diretores dessas empresas. Nas mãos do Estado eram ineficazes e nas suas mãos já não eram. Bom, nas suas mãos faliram ou foram para rent-seeking. Alguns, de facto, tiveram sucesso, as agroalfas tiveram grande sucesso como indústrias, não como rent-seekers e tal. Agroalfas e outros, já uma série deles tiveram grande sucesso, mas 40%, 50% daquelas empresas desapareceram, fecharam ou envolveram-se em rent-seeking. Portanto, por que vou pensar que a resposta ao Estado é sempre privatizar? O que aconteceu com a privatização dos bancos? Privatizámos os bancos porque era preciso acabar com o monopólio estatal. O que fizemos? Criámos monopólio privado. Yeah? Então, a resposta a alguma coisa que funciona mal no Estado não pode ser só privatização. Da mesma maneira que eu nunca ouvi ninguém argumentar que se a empresa funciona mal, então vamos nacionalizar. Yeah? Então, calma lá, vamos lá discutir qual é a função social da empresa, se a empresa de facto está a funcionar o melhor possível dentro das possibilidades, se está a funcionar o melhor possível dentro das possibilidades, cumprindo a sua função social o melhor possível dentro das possibilidades, e isso enriquece o país, devemos proteger isso. Caso contrário, não, quer dizer, se é só uma questão de orgulho, se é só uma questão de autoestima ou é uma questão de tacho, isso não vale a pena. Exato. Professor, o nosso último ponto, e tem a ver com a ideia de criação de fundo soberano, foi anunciada pelo Ministro da Economia e Finanças, Adriano Maliani. Isto é mais ou menos à luz dos 350 milhões de dólares que o governo vai captar de mais-valias resultantes da operação da venda de ativos da empresa italiana Eni, a norte-americana de petróleo e gás ExxonMobil. Acha esta uma decisão correta? Aliás, faz parte daquilo que já vem sendo defendido há muito tempo. Quer dizer, qual é a questão de fundo soberano? Isso foi uma questão que eu sempre coloquei sobre fundo soberano. Eu acho que quando nós estamos a explorar recursos naturais não renováveis, isso não é um problema de eu achar, quer dizer, faz parte da literatura, faz parte do debate, mas é um debate com que geralmente concordo. Quando estamos a explorar recursos não renováveis que geram rendas muito grandes, como é o caso dos petróleos, do gás, etc., esses recursos vão acabar, e quando acabar não há de haver mais, ok? Eu acho que é bom criar reservas nacionais, criar reservas que são alimentadas por esses recursos, para usar tanto no presente como no futuro. Portanto, usar no presente para modificar a economia, para a economia deixar de ser dependente daqueles recursos, para quando eles acabarem não termos saudades deles.
mas ter no futuro reservas que possam também ser usadas quando já não tivermos estes recursos disponíveis. Portanto, a ideia de um fundo soberano é teoricamente útil. O meu problema neste momento é o seguinte: o que é que vai alimentar esse fundo soberano que nós estamos a falar? Ok, temos 350 milhões de dólares da tributação da ENI e tal, isso é excelente, mas isso é um bocado criar um fundo soberano porque ganhamos totobola. Ganhamos totobola, vamos fazer um fundo soberano. Um fundo soberano é parte de uma economia que é dinâmica e nós não estamos a tratar das condições dessa economia ser dinâmica. A única coisa que estamos a fazer é ir a pegar em rendas que emergem de uma atividade especulativa e dizer, vamos lá começar um fundo soberano com este dinheiro. O fundo soberano começa com um metical, com 2 meticais, não tem que começar com bilhões de meticais. Mas quais são as dinâmicas económicas que alimentam esse fundo soberano? Nós temos uma economia altamente endividada, altamente afunilada, que não mobiliza recursos, que é extrativa, que consome como modo de acumulação, não como população, mas como modo de acumulação, consome e não gera excedente de reposição. Como é que o Fundo Soberano vai emergir disso? Então, eu gostaria de ver o Ministro da Economia e Finanças mais interessado em engajar-se numa discussão sobre as estruturas económicas e da acumulação, na qual o Fundo Soberano pode emergir como parte de uma lógica estratégica, do que estar a dizer, vamos criar um Fundo Soberano e vamos fazer o quê? Ganhamos o totobola, vamos meter 350 milhões de dólares lá dentro. Tá bom, quer dizer, se ninguém usar aquele dinheiro indevidamente, pelo menos está guardado, pode ser usado no futuro, mas não é uma estratégia. Exato. Esse o ponto é que não é uma estratégia. A sua proposta em termos de criação de um fundo soberano, como é que pensa que isto podia ser estruturado no país? Eu estou menos preocupado com o fundo soberano neste momento do que estou com o facto de termos uma economia em que o endividamento público, a ruína do Estado, a expropriação do Estado é a base da acumulação. Eu estou muito mais preocupado com isso. Quer dizer, você trabalha numa empresa cuja base de rentabilidade é pagar-lhe um salário que é insuficiente para você viver, ok? Depois você ganha a totobola e diz, vou criar uma conta de poupança no banco. É ótimo isso. Ótimo, está a criar uma conta de poupança. Se usar bem aqueles recursos, até pode ter um resultado positivo para si. Mas isso não resolve o facto de que o seu modo de vida, o seu modo de trabalho, está a expropriá-lo a si da sua riqueza. Esta é um bocado a economia que a gente tem. A nossa economia está a expropriar o Estado e a sociedade, está a adicionar pouco a esse Estado e a essa sociedade, está a acumular capital em grande escala, de uma forma muito concentrada e centralizada, e está a gerar pobreza. Então, o Fundo Soberano, pelo menos é uma maneira de guardar recursos em vez de usá-los mal. Mas não parece ser parte de nenhuma estratégia, a não ser guardar recursos em vez de os usar mal. Eu preferia que o Ministro, o Governo, se engajasse na discussão destes problemas estratégicos e, se querem formar um fundo soberano, muito bem, mas que o formem como parte lógica dessa estratégia, que eu não estou a ver qual é. Qual é a nossa estratégia? Nossa estratégia parece ser, vamos aumentar a produção. Qual produção é que vamos aumentar? Vamos aumentar a produção de gás, produção de carvão, essa é a produção que vamos aumentar. Vamos diminuir o consumo, vamos criar, mas isso não é estratégia. Então, eu gostava de ver uma discussão dessa estratégia e se o Fundo Soberano é uma ideia no quadro dessa estratégia, faz sentido, é lógico. Só colocado assim fora de qualquer assunto, simplesmente, Fundo Soberano. Está bom, pelo menos temos a garantia que ninguém vai usar mal, mas também temos a garantia que ninguém vai usar. Então, não usar também não é muito útil, não é? Muito bem, muito obrigado, professor Castelo Branco. A nossa entrevista fica por aqui. Agradecer por ter aceito o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem, caro telespectador. Foi assim a entrevista com Castelo Branco, onde discutimos as questões de pobreza, emprego, reformas em tempo de crise, desafios do setor empresarial público, a ideia de criação do Fundo Soberano, gás, petróleo, recursos energéticos, entre outros. Assim, nos acompanhou. Até uma próxima oportunidade.